A próxima questão do Colégio Militar de Porto Alegre de 2020 fala aqui sobre a dança das cadeiras, que é uma brincadeira infantil, né? Eu não sei se hoje as crianças brincam disso, porque agora é tudo videogame, mas de qualquer forma aqui está explicado como que é a brincadeira. A dança das cadeiras é uma brincadeira tradicional em que os participantes caminham um atrás do outro em torno de um círculo formado por diversas cadeiras, enquanto uma música toca. Eu sei, a música para de tocar e todo mundo tem que sentar, só que alguns vão ficar sem cadeira, porque não tem cadeira para todo mundo. Quem não conseguir, sai fora. Aí vai diminuindo cada vez mais, né? Quem sobrar no final é o vencedor. Então, quando a música para de tocar, cada participante procura uma cadeira para sentar. Nenhuma cadeira pode ficar desocupada e cada cadeira só pode ser ocupada por um único participante. Como há mais participantes do que cadeiras, alguns ficarão em pé. Estes são eliminados da brincadeira. Então, algumas cadeiras são removidas do círculo e os participantes restantes iniciam uma nova rodada, andando em torno das cadeiras. O vencedor é aquele que permanecer até a última rodada, quando há apenas uma cadeira, e conseguir sentar quando a música parar de tocar. Então aqui está o problema propriamente dito. Em uma dança das cadeiras foram realizadas 5 rodadas. Na primeira rodada foram eliminados metade dos participantes. A metade ficou de fora, né? Não tinha cadeira para eles. Na rodada seguinte, 1/4 dos que ainda participavam foram eliminados. Então, prestar atenção nisso aqui. É um problema de frações típico, né? Na terceira rodada, 1/5 do total inicial dos participantes foram eliminados. Restaram ainda 14 participantes. A brincadeira seguiu por mais 2 rodadas, terminando com um único vencedor. Pergunta: com quantas cadeiras a dança das cadeiras iniciou? Então olha aqui, problema típico de frações, quase sempre a gente resolve fazendo um diagrama, né? Um diagrama de barra. Vamos fazer um diagrama de barra representando o quê? A quantidade de participantes, porque essas frações aqui todas são dadas em função do número de participantes. O número inicial de participantes, né? Então vamos colocar aqui uma barra representando o total de participantes que iniciaram a brincadeira. Tá, ele falou o seguinte: na primeira rodada foram eliminados metade dos participantes. Então vamos desenhar aqui os eliminados, ó. A metade desses participantes foram eliminados. A fração correspondente é 1/2, né? 1/2 do total. E é claro, sobrou aqui a outra metade. Certo? Na rodada seguinte, 1/4 dos que ainda participavam foram eliminados. Então presta atenção. Essa fração aqui, 1/4, não é 1/4 do total inicial. É 1/4 dos que ainda participavam. 1/4 desses aqui, ó. 1/4 do restante. Você sabe que nesses problemas de frações a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes eles falam uma fração do total inicial e às vezes eles dão frações do restante. Então essa aqui, por exemplo, esse 1/2, ó, metade dos participantes é metade do quê? Do número inicial, tá certo? 1/2 do total inicial. Agora, na rodada seguinte foram eliminados 1/4 dos que ainda participavam. A gente não está marcando aqui os eliminados, então vamos marcar aqui mais uma quantidade de eliminados, que é 1/4 disso aqui, 1/4 do restante. E quanto é o restante? O restante é 1/2, 1/2 para cá e 1/2 para cá. Então, esses que foram eliminados na segunda rodada, eles foram
1 quarto de o quê? De aquilo que sobrou, que é o meio do total. 1 quarto de 1 meio. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 1 quarto vezes 1 meio. 1 quarto vezes 1 meio, isso aqui é uma multiplicação de frações que vai dar 1 sobre 8. Ou seja, esses que foram eliminados aqui, que é 1 quarto dos que ainda restavam, isso aqui é a mesma coisa que 1/8 do total inicial. Então aqui eu vou botar uma letra E de eliminados. E que fração é essa aqui? 1/8 do total. Não me interessa escrever 1 quarto aqui, porque quando a gente for somar essas frações, a gente tem que usar frações todas relativas ao mesmo valor. Então, é 1 meio do valor inicial aqui, 1/8 do valor inicial. Esse 1 quarto aqui, se você colocar 1 quarto aqui, você vai errar, né? A mesma coisa aqui, ó, na terceira rodada, 1/5 do total inicial foram eliminados, tá vendo? Então, você não vai ter que fazer conta nenhuma. É 1/5, já foi dado como sendo uma fração do total inicial. Então, eu posso escrever 1/5 aqui. Então, primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, esses são os eliminados da terceira rodada, eles foram 1/5 do valor inicial. E aí, restaram, olha aqui, restaram ainda 14 participantes. Então, aqui a gente tem 14 participantes. Isso é suficiente para a gente descobrir qual é o número inicial de participantes, porque você tem 3 frações e aqui você tem o restante. Esse restante aqui vale 14. Mas em fração, que fração é essa? É a unidade, que é o total, menos essas frações. Então, esses eliminados aqui, eles foram que fração? Como é que a gente acha isso aqui em fração? Eu já sei que em número é 14, mas em fração, quanto que é? É 1 menos essas 3 frações aqui. 1 menos essas 3 frações. Então, eu vou colocar aqui menos. Olha, você pode fazer menos isso, menos isso, menos isso. Então, eu vou botar aqui menos 1 meio, menos 1/8 e menos 1/5. Você tinha o total, que vale 1. E aí você tirou esses eliminados, depois esses eliminados, depois esses eliminados. Ou então você pode somar essas 3 frações aqui e já subtrair a soma das frações. Vai dar a mesma coisa. Bom, vou fazer desse jeito aqui. Subtração de frações de denominadores diferentes. A gente tem que reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Aqui o denominador é 1. Quem é o MMC? Entre 2, 8 e 5. Para colocar aqui o denominador comum. É o MMC entre esses números. O MMC entre esses denominadores. Quanto que dá esse MMC? 40, né? Tá conseguindo fazer de cabeça? Tá, vamos fazer a continha aqui para achar o MMC, que é o denominador comum, entre 2, 8 e 5. Aqui começa indo por 2, vai ficar 1, 4 e 5. Aqui ainda dá por 2, então vai ficar 1, 2 e 5. Ainda dá por 2, então vai ficar 1, 1 e 5. Não dá mais por 2, não tem como dar aqui por 3. O próximo número primo aqui é o 5. Então, vai por 5, vai ficar 1, 1 e 1. O MMC é o produto desses fatores aqui. O MMC vale 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que dá quanto? 8 vezes 5, que é 40. Então, o denominador comum aqui vai ser 40. Portanto, esse 1 aqui, essa fração toda, vai por 40. Essa aqui vai todo mundo por 20. Essa aqui vai por 5, né? Para poder ficar 8 vezes 5, 40. E essa aqui vai por 8, para ficar com o denominador 40. Então, todas vão ficar com o denominador 40. E os numeradores vão ser quanto? Ó, aqui vai ficar 40. Aqui vai ficar 1 vezes 20.
Então eu vou estar subtraindo 1 vezes 20, que é 20. Aqui eu vou estar também subtraindo quanto? 1 vezes 5, que é 5. E aqui eu vou estar subtraindo 1 vezes 8, que é 8. Então no numerador vai ficar isso, no denominador vai ficar o denominador comum, que é 40. Então isso aqui vai ficar quanto? 40 menos 20 dá 20, 20 menos 5 dá 15, 15 menos 8 dá 7. Então isso aqui é 7 sobre 40. Portanto, essa fração aqui restante, o que é esse restante? São os que restaram depois da terceira rodada. Ele falou que foram 14, mas isso é 7 sobre 40. Essa fração, 7/40. Então dá pra gente descobrir quanto é o valor inicial, qual é a quantidade inicial. É o número que foi dividido por 40 e multiplicado por 7. O resultado deu 14. Ó, eu peguei um número desconhecido, aí eu dividi por 40, que é o denominador aqui, e multipliquei o resultado por 7, que é o numerador. Isso deu como resultado 14. Para achar quem é o N, você faz essas operações ao contrário. Pega o 14, aí aqui está multiplicado por 7, você vai dividir por 7. Então, 14 dividido por 7 dá 2. E para cá, você vai fazer o inverso disso. Foi dividido por 40, você vai multiplicar por 40. Então, quanto que estava dando? 2, né? 14 dividido por 7 é 2. 2 vezes 40 é 80. Então, esse número aqui é 80. Ou seja, é o número que dividido por 40 e multiplicado por 7 dá 14. Então, eu achei aqui 80, o número de participantes, o número inicial de participantes, quem começou lá a dança das cadeiras, 80 participantes. E olha a pegadinha, tem 80 aqui, mas presta atenção, qual é a pergunta que o problema está fazendo? O problema não perguntou o número inicial de participantes. A gente calculou o número inicial porque ele ia ser necessário. Todas as informações aqui estão relacionadas com o número inicial. Então a gente achou esse número inicial aqui, 80. Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando com quantas cadeiras a dança iniciou. E daí? Tive todo esse trabalho à toa? Não, porque com essa informação você pode descobrir o número de cadeiras. Olha aqui. Você tinha 80 pessoas começando lá a primeira rodada. Aí, quando a música parou de tocar, a metade deles foram eliminados. Por que a metade foram eliminados? É porque não tinha cadeira para todo mundo. Não tinha 80 cadeiras. Tinha quantas? Se a metade foi eliminada, quer dizer que a metade sentou e a outra metade ficou sem sentar. Então, quantas eram as cadeiras? 40. Só tinha cadeira para metade deles. Então, na primeira rodada, ela começou com 40 cadeiras. Por isso que a metade deles foram eliminados, né? 40 cadeiras. E olha aqui, 40 cadeiras. Resposta correta, letra E de eco.